E sejam muito bem-vindos aqui a mais uma resolução, tá, turma? Hoje eu vou fazer a lista, tá, da segunda série. Esses exercícios que a gente tem aqui são exercícios sobre ondulatória, tá? Então a gente vai falar sobre alguns temas aqui recorrentes, né? Que são alguns fenômenos ondulatórios, as características fisiológicas do som. Também a gente vai falar sobre efeito Doppler, enfim, vai ter bastante coisa aqui. Então vamos lá, primeira questão, como vocês podem perceber aqui, a gente tem aqui a seguinte situação, né? Sobre as ondas, assinale V para verdadeira e F para falso nas afirmações a seguir. Beleza, até aí tudo bem, né? Vamos lá. O som é uma onda longitudinal? Galera, essa primeira afirmativa, ela tá totalmente correta, tá? O som é uma onda longitudinal, tá? Onda longitudinal é aquela onda que se propaga e vibra na mesma direção, ou seja, a gente pode usar como exemplo ali, né? Como eu já falei com vocês, as ondas sonoras, né, as ondas de som, quando elas estão se espalhando pelo espaço, né, é como se fosse o quê? Empurrando o ar, né? Vamos pensar assim para ser mais fácil de imaginar. Tá empurrando o ar, aí forma essas regiões aqui, ó, de compressão e esses espaços aqui, ó, em branco, né, que são as separações. Tá bom? Mas enfim, resumidamente, todo som é uma onda longitudinal, tudo bem? Questão aqui é afirmativa 2, né? Ondas sonoras não podem se propagar no vácuo, pois requerem um meio material para sua propagação. Correto. O som não se propaga no vácuo. O som que a gente fala, que vocês estão ouvindo e tudo mais, são ondas que vibram, né, pelo ar. Então, se você não tiver um meio material, o som não vai conseguir se propagar de jeito nenhum, tá bom? Então, é necessário ter, sim, um meio. Por fim, o comprimento de onda é simbolizado por lambda. Com certeza. Sempre que a gente vai falar sobre comprimento de onda, a gente usa o lambda, tá? Que é como se fosse esse Y de cabeça para baixo, tá? Lógico que não é um literal Y, né? Vocês percebem que ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem uma perninha mais assim, ó, arredondada aqui, aqui também, aqui é um pouquinho tortinho assim. Ficou meio feio isso aqui que eu fiz, mas enfim. O que importa pra gente é entender que o comprimento de onda sempre é simbolizado por lambda, tá? Então, primeira questão, né? Item A, tudo bem? Agora vamos aqui para a questão 2. Quantas cristas e vales temos? Crista são os pontos aqui mais altos, né? Que a gente tem da nossa onda. E vales, os pontos mais baixos, tudo bem? Vamos contar então? Olha só as cristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6 cristas e 1, 2, 3, 4, 5 vales. Resposta item D. Aqui é só análise, tá, galera? Não tem muito segredo aqui. Questão 3. Considere uma onda sonora que se propaga no ar. Sua velocidade é de 200 metros por segundo e tem um comprimento de onda igual a 10 metros. Qual será a sua frequência? Galera, para poder resolver essa questão, como, né, ela já está ajudando a gente, lembre-se que para calcular a frequência usamos a equação, olha só, frequência é igual a velocidade de onda sobre o seu comprimento de onda. E aqui já foi colocado, né, 200 sobre 10. Qual será o valor da frequência? Aqui é só fazer a divisão, galera. E de cara, a gente sabe que isso aqui é 20 Hz. Lembrem-se que unidade de medida para frequência é o Hz. Então, item A, beleza? Questão 4. Em um laboratório de ondas, uma das extremidades de uma corda homogênea é fixada na parede e são gerados 2 pulsos na corda, como mostra a figura. Certo? Foram gerados esses 2 pulsos aqui, que eles estão indo ali de encontro à parede, tudo bem? A superposição entre a flexão do primeiro pulso e o segundo pulso incidente gera... Galera, a resposta que a gente vai ter aqui, né? Olha só, a superposição entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo pulso. Ou seja, o primeiro pulso, quando ele bater na parede, né? Ele vai voltar, né? Ele vai voltar novamente. Só que a pergunta que fica, né? Eu imagino que vocês vão se perguntar isso. Quando essa onda aqui, tá? Esse pulso de onda, ele bater na parede, ele vai refletir, né? Ou seja, se ele vai refletir, ele vai voltar indo para essa direção. Agora, a grande pergunta que fica é a seguinte, né? Na hora que essa onda bater na parede e começar a vir para cá, ela vai começar a vir por baixo ou ela vai voltar
por cima novamente? Essa é a grande pergunta que a gente tem nessa questão, tá? Pra gente poder responder ela. E aí, respondendo vocês rapidamente, deixa eu apagar isso aqui, tá? A partir do momento que essa onda ela chegar aqui na parede, tudo bem? O que vai acontecer é uma interferência destrutiva, tá? Por que vai acontecer uma interferência destrutiva, professor? O pulso de onda tá vindo, bateu na parede, quando ele refletir, ele vai refletir por baixo, né? Tem até um experimento que a gente fez com molas, e esse experimento com molas, o que acontece quando a onda batia e voltava? Ela ia por cima, mas ela invertia o seu sentido, né? Então ela vai voltar por baixo. E quando ela estiver vindo por baixo, ela vai encontrar esse segundo pulso de onda. No caso, como eu falei, haverá uma interferência destrutiva, tá? É o que a gente fala também quando a onda está indo por baixo e outra onda está indo aqui por cima, né? Essa aqui está indo por cima, essa por baixo. A gente fala que elas estão em fases opostas, né? Fases diferentes, tudo bem? Questão 5. Leia a seguinte situação descrita por um aluno ao seu professor de física. Professor, a minha casa fica próxima a um morro, beleza? Do outro lado do morro existe uma antena de rádio e próximo a ela um holofote. Não tenho nenhuma dificuldade em sintonizar o sinal da emissora de rádio, mas não consigo ver a luz emitida pelo holofote. Sei que as ondas emitidas pela antena e pelo holofote são ambas eletromagnéticas. Sei também que diversos fenômenos que ocorrem com as ondas eletromagnéticas dependem da frequência da onda. Mas, então, professor, qual propriedade física explica esse fenômeno? Gente, vamos analisar aqui o desenho. Olha só, a situação que o estudante está explicando é a seguinte. Ele fala que existe aqui uma emissora de rádio, né? Emissora de rádio e um holofote, eles estão aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Deve ter um do lado do outro, tá? Tá aqui a emissora de rádio, do lado dele tem um holofote. Só que o que acontece? As ondas de rádio, né, elas, ó, percebam que ela tá dobrando o caminho, ela tá contornando o caminho e chegando até a casa do estudante, né? Então ele consegue, sei lá, ele vai sintonizar na rádio. Agora, quando ele tá quando chega a noite e ele tá olhando, ele não consegue ver a luz, por exemplo, fazendo esse caminho aqui, ó. A luz ela dobrando, né? Ó, assim, ó, dobrando e vindo aqui para casa dele. Gente, porque a luz, ela não tem essa propriedade, né? Ou seja, não é que não tenha, né? Mas o que é que está impedindo a luz dela não conseguir dobrar, né? Contornar um obstáculo como as ondas de rádio? A resposta é a seguinte, vamos olhar aqui embaixo. Deixa eu botar aqui embaixo. Ó, galera, refração não é mudança de meio, não tem sentido. Ressonância também não. Interferência também não. Linearidade também não. Agora, difração. Difração que explica a capacidade de uma onda contornar obstáculos conforme seu comprimento de onda. Perfeito. Como assim, Davi? Olha, toda onda que tiver um comprimento de onda muito grande, ela vai ter facilidade de contornar objetos. Toda onda, vamos lá, vou fazer um exemplo aqui, né? Ondas que têm um comprimento de onda bem grande, né? Elas vão ter facilidade de contornar obstáculos. Agora, frequências ou então ondas que têm um comprimento de onda muito pequenininho, tipo essa aqui que eu estou dizendo agora, o que é que vai acontecer com ela? Essa onda, por causa do seu comprimento de onda ser muito curto, né, muito pequeno, ela vai tender a se espalhar de forma reta, tá? Reta. Ela não vai contornar objetos. Então, por isso que a luz ela não contorna e a onda de rádio contorna. Sim, a luz, galera, ela tem um comprimento de onda menor do que o da onda de raio. O de raio não, de rádio, tá? Então, resposta item E. Questão 6. Considere uma onda sonora que se propaga no ar. Seu período é de 0,02 segundos. Qual é a frequência da onda? Essa aqui, para vocês responderem, é o seguinte. Lembre-se que a gente tem a frequência. E a frequência, ela sempre vai ser igual, a gente pode fazer se quiser, tá? Velocidade sobre o quê? Comprimento de onda. Só que o que a gente sabe nessa questão é apenas o período. Como é que eu vou fazer para encontrar a frequência? Tem uma outra equação que vocês podem utilizar, que é essa aqui, ó. O período é igual a 1 sobre o t.
que é período. Então, toda vez que alguém pedir para você a frequência e só te der o período, você usa essa equação. Então, vai ficar 1 sobre o que é que a gente vai botar aqui no lugar do t? Aqui o período, ó, 0,02. Isso aqui, galera, vai ser igual a 50 Hz. Resposta item D. Tudo bem? Depois aqui, questão 7. Ó. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, ruído, exceto pela sua fase oposta. Ou seja, o que é que a gente tem aqui, né? Aqueles fones que a gente vê, né? Aqueles headsets que eles têm cancelamento de ruídos, eles conseguem fazer uma interferência destrutiva, né? Uma interferência destrutiva. Por isso que ele fala, exceto pela sua fase oposta. Lembra que eu falei agora há pouco que na outra questão de cima, né? Duas ondas com fases diferentes, elas vão fazer o quê? Uma interferência destrutiva. Então lá vai. Qual é o fenômeno físico? Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Interferência, galera. Interferência. Questão 8. Olha só. Sejam as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. O som é uma onda mecânica longitudinal cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. Galera, isso aqui é uma afirmação verdadeira e também é bom que vocês lembrem, tá? Porque isso aqui é como se fosse uma afirmação muito importante, uma afirmação clássica de qualquer onda sonora, tá? Que onda sonora é uma onda mecânica e é longitudinal. Outra característica é que a frequência das ondas de som, né, elas estão entre 20 Hz e 20 kHz, que significa 20.000 Hz, tá? Beleza. 2. O fone de ouvido. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes e estes sons sejam diferentes. Os dois sons têm timbres diferentes, correto, né? Essa capacidade de distinguir, né, diferentes sons é porque a gente tem o timbre, né? Eu consigo ouvir a voz de duas pessoas porque cada uma tem uma voz diferente, tá? 3. A altura de um som é caracterizado pela frequência, correto, né? A altura não é igual como a gente imagina, né? Altura, som, né? Quanto mais alto, quer dizer que tá mais insuportável o som e tudo mais. Não, a altura aqui na parte de ondas, a gente tá falando de frequência. Quanto maior a altura, maior a frequência. Então, a altura de um som é caracterizado pela frequência da onda sonora. Beleza. Um som de pequena frequência é grave, correto, e um som de grande frequência é agudo. Beleza, acertou. Agora vamos aqui para a questão afirmativa 4, né? Uma onda sonora com comprimento de onda de 10 milímetros é classificada como ultrassom. Galera, isso aqui é uma outra coisa importante, tá? O que é um comprimento de onda de 10 milímetros? É uma onda sonora assim, ó. Bem achatadinha, né? Bem próxima, bem pertinho. E é o que acontece, né, com uma onda sonora dessa? A gente fala que é o ultrassom, porque toda vez que o comprimento de onda é pequeno, é porque a frequência é alta. Então, isso é ultrassom, tá? Por fim, a intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Isso aqui tá errado. Então, a resposta é o item A, tá? Ó, afirmativa 1, 2, 3 e 4. Questão 9. Um homem assiste um musical dentro de um teatro que possui ótimo isolamento acústico. Ao ouvir o som de um piano, violão e violino tocando a mesma nota musical, o homem teve condição de distinguir cada um dos instrumentos. Eu acabei de falar sobre isso. Qual é a qualidade das ondas sonoras que permitiu tal distinção, né? Vai ser o timbre, galera. O timbre é o que vai permitir você distinguir o que é um violino, o que é um violão, o que é uma guitarra, o que é um baixo, enfim, os instrumentos. Questão 10. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta, beleza? O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina cujo som por ele ouvido tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é de aproximadamente... Galera, isso aqui é efeito Doppler, tá? Efeito Doppler, que eu já comentei com vocês. Caso não tenha comentado, eu vou comentar futuramente, tá? Mas vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Quando um carro, né, alguma coisa está em movimento e está emitindo algum tipo de onda sonora, se eu estiver em movimento e aumentar muito a velocidade, a pessoa vai ter aquela sensação do...
Foi muito bom aqui a minha atuação, tá? Mas enfim, é aquela ideia de quando um carro, sei lá, uma ambulância passa bem rápido pela sua casa e você percebe que quando tá distante o som fica bem baixinho, vai baixando. Esse fenômeno a gente chama de efeito Doppler, tá? E aí, como a gente tá querendo descobrir qual é a frequência que a pessoa ela vai perceber, né? A gente tá falando que essa pessoa ela tá escutando a frequência aparente. Então a frequência aparente F é igual à frequência. Essa frequência é o quê, né? A frequência da nossa fonte, tá? Como assim frequência da nossa fonte? Olha só, o motorista do carro para alertá-lo toca a buzina cujo som por ele ouvido tem 640 Hz, certo? Essa é a frequência, tá? Muito bem. Na verdade, gente, eu acho que eu fiz aqui uma pequena conclusão para vocês, tá? Que eu acho que aqui não vai ser a frequência aparente, tá? Aqui a gente vai encontrar a frequência da buzina, tá? Não é a frequência aparente, beleza? Vamos encontrar a frequência da nossa fonte, tá? A frequência da fonte mesmo, tudo bem? Certo. Então, o F0, F bolinha, vai ser a frequência aparente. E aí a gente vai fazer com o que, né? Vamos botar aqui a velocidade do som mais a velocidade do observador sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Eu vou explicar rapidamente de novo isso aqui, tá? Galera, toda vez, percebam que isso aqui é uma situação onde você tem uma pessoa parada e um carro está se aproximando ali dessa pessoa. Então, é um caso onde a fonte que emite o som, ela está se aproximando do observador. Então, em cima soma e embaixo subtrai. Tudo bem? Agora, a gente só vai substituir os valores. Então, vai ficar 640 vezes, né? 340 mais 0 sobre 340 menos 20, né? Muito bem. Agora, vamos fazer 640 vezes 340 sobre... Aí, 340 menos 20, 300... Opa, fiz besteira aqui. 320. Pronto. Se eu quiser cortar aqui e aqui, posso cortar. Vai ficar 640 vezes 34 sobre 32. Bem, como eu quero resolver logo isso aqui, né? Não quero perder muito tempo. O que eu vou fazer aqui, basicamente, tá? Já é dar o resultado para vocês. E o resultado vai ser 680 Hz. Então, essa aqui é a frequência original da fonte, tá? Então, a buzina, quando a pessoa aperta, ela tá emitindo essa frequência. Só que, por conta do movimento, o observador, ele tá ouvindo esta frequência, né? Uma frequência mais grave, vamos dizer assim. A frequência original é mais aguda, tá? Então agora é só colocar aqui, 640 não, gente, calma lá, 680. Foi só para testar vocês, tá? Que eu fiz isso. Por fim, a gente tem aqui, marca alternativa que completa corretamente as lacunas. O é a qualidade do som que permite distinção entre as fontes. Só de ler isso aqui, distinção entre as fontes, a gente sabe que é o timbre, tá? Beleza. Bora lá. Distinção entre fontes sonoras, mesmo que essas emitam sons de mesma frequência e intensidade. Já a está relacionada a das ondas sonoras. Isso aqui, fica um pouquinho mais complicado, mas se você fizer aqui por estimativa, né? Intensidade sonora não. Frequência também não. Percebam que o que está repetindo mais aqui é a altura, né? Então, o próximo vai ser a altura. Então, altura. Já a altura está relacionada a... O que eu falei para vocês? A altura, quando a gente fala na física, na ondulatória, a gente não está falando de altura de... o volume está alto, né? E tudo mais. A gente está falando de frequência. Então, é altura e frequência. Bora ver quem aqui já está com essa sequência aqui, né? Timbre. Aqui já foi. Aqui não dá. Aqui também não dá. Aí, timbre, altura, frequência. Timbre, altura, frequência. Timbre, altura, frequência. Não. Até aqui tá tudo certo. Então, essas três aqui, a gente tá entre essas três. Sons, possuem alta frequência. Aqui é fácil. Agudo, tá? Agudos. Então, sons agudos, bora ver. Timbre, altura, graves. Esse aqui também não vai. Timbre, altura, frequência, agudos. E graves, né? Aqui vai terminar com graves. E graves possuem baixa frequência. Então, a resposta aqui vai ser o item C,
Beleza, galera? Então, tá aí. Essa é a correção, tá? Da nossa lista que eu passei para vocês. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês colocam aí nos comentários que eu vou tentar dar uma olhada depois. Ou então em sala de aula mesmo. E é isso, galera. Muito obrigado por quem viu até aqui. Qualquer coisa, como eu disse, só falar as dúvidas de vocês.